Sejam bem-vindos já à PsicoTV. Hoje temos à conversa o Dr. António Damasio para abordarmos o tema Neurobiologia das emoções na psicopatia. Dr. António Damasio, muito obrigado pela sua presença na PsicoTV. Muito bem, muito gosto. Para iniciarmos a nossa conversa, pergunto-lhe, no que consiste a neurobiologia e quando surgiu o estudo deste fenómeno? A neurobiologia é um dos nomes que se utilizam para descrever a possibilidade de estudar o sistema nervoso, e muito particularmente o sistema nervoso humano, de um ponto de vista científico básico. Pode-se utilizar termos como a neurobiologia ou neurociência, são praticamente equivalentes. Eu gosto do termo neurobiologia, mas na maior parte dos casos neurociência é um termo que é mais frequentemente usado. E é um estudo básico, portanto um estudo que não está necessariamente ligado a aspectos clínicos. Não há preocupações com doença do sistema nervoso, mas sim a preocupação de descrever os aspectos fundamentais do sistema, em matéria de aspectos anatómicos, dos aspectos da relação estrutural dos vários elementos, aspectos que têm a ver com a química e, de um modo geral, todos os aspectos da fisiologia, tudo aquilo que tem a ver com o modo como o sistema nervoso, tanto nos seus elementos básicos como nos seus elementos de conjunto, em termos de sistemas, funcionam. É esse o papel da neurociência e da neurobiologia. Qual a diferença entre as emoções e os sentimentos? Isso é uma pergunta muito importante. Portanto, a distinção entre emoções e sentimentos é extraordinariamente importante e é uma distinção que só recentemente é que começou a ser aceite. Durante muito tempo as pessoas falavam de emoção ou de sentimento como se fossem interchangeable e de facto não são. A emoção tem a ver com o aspecto expressivo, o aspecto que é visível, que é público, dos afetos. Portanto, tanto emoções como sentimentos fazem parte deste grande grupo de funções que eu gosto de descrever como a afetividade ou os afetos. E aquilo que acontece é que as emoções são o aspecto público, são todos os aspectos que se revelam no rosto, que se revelam nas expressões corporais, e, portanto, são públicas, têm a ver muito com o aspecto motor das funções, enquanto que os sentimentos, pelo contrário, são um aspecto completamente interior. Você pode olhar para as minhas emoções, pode saber se eu estou triste ou alegre ou irritado ou com medo, mas não pode ver o que se passa nos meus sentimentos de medo ou de alegria ou de tristeza. Os sentimentos são privados, são interiores. Portanto, os sentimentos desenrolam-se no aspecto mental puro. São de facto funções mentais, são operações mentais. E as emoções, eu gosto de as descrever como são teatro. São ações, são coleções de ações que são públicas, que podem ser observados por todas as pessoas e que se destinam, de facto, ao público. As emoções destinam-se a dar como informação, neste momento, porque neste momento temos a noção da interação com os outros, destinam-se a dar informação aos outros sobre aquilo que se está a passar no nosso interior, no que diz respeito à forma como estamos de acordo com o mundo, ou estamos com medo do mundo, ou estamos com zanga, ou estamos contentes e felizes com aquilo que se está a passar connosco. Portanto, é uma pergunta muito importante e é uma distinção absolutamente necessária. Quanto à emoção e a razão, uma consegue existir sem a outra ou são elementos complementares? Neste momento são elementos complementares, mas há uma ordem do aparecimento destas coisas do ponto de vista da evolução. Claro que a emoção veio primeiro, a emoção é um aspecto, como lhe disse, público,
tem a ver com as reações que um organismo pode ter em relação àquilo que está à sua volta. A razão tem a ver com a forma como temos conhecimentos e a forma como podemos raciocinar sobre esses conhecimentos. E podemos pensar, podemos criar relações lógicas e descobrir o sentido das coisas. O que é muito curioso, e o que é a razão porque está a fazer essa pergunta, é que a emoção e a razão têm ligações fortes, e têm ligações fortes porque as emoções e, de um modo geral, a afetividade têm uma influência sobre a razão. Portanto, é muito fácil as pessoas convencerem-se que quando estão a raciocinar, quando estão a utilizar a razão, o estão a fazer de uma forma pura, mas na maior parte dos casos não estão. Na maior parte dos casos, o nosso raciocinar está a ser influenciado pelos estados de afeto desse momento. E pode ser influenciado imensamente, ou pode ser influenciado apenas de uma forma ligeira, mas de facto podemos dizer que não há decisão, não há capacidade de decisão e não há capacidade de razão de uma forma pura. São sempre capacidades que estão influenciadas pelo contexto do afeto. E claro que há algumas pessoas que são muito pouco afetivas, mas mesmo esses, exceto em casos extremos, têm sempre a sua razão influenciada pelos aspectos emocionais, pelos aspectos afetivos. Quanto à perturbação da personalidade antissocial, a psicopatia é uma condição inata ou é desenvolvida ao longo das experiências da vida? Também é uma pergunta extremamente importante e a resposta mais direta é que, na maior parte dos casos, a psicopatia ou sociopatia são condições que têm a ver com a forma como o nosso sistema nervoso e as relações entre o sistema nervoso e o indivíduo e o mundo que o rodeia se desenrolaram ao longo do crescimento e ao longo dos anos. Há uma componente extremamente inata, uma componente que até mesmo tem aspectos genéticos em relação à psicopatia. O que acontece também é que há, especialmente num mundo em que as sociedades são complexas e há toda a forma de aliciamentos, digamos, sobre o comportamento humano, há maneiras como as pessoas muitas vezes se comportam de um modo que nós podemos descrever como psicopático e que possivelmente são em grande parte adquiridos. Quer dizer, as sociedades modernas têm a possibilidade de criar psicopatas, entre aspas, porque há uma variedade de solicitações no nosso ambiente que leva as pessoas a comportarem-se de uma forma menos que boa, e em que há uma tendência ou uma facilidade de violar as normas e as regras do comportamento social. E é isso em que, no fundo, consiste a psicopatia. Então, o que acontece às emoções de um indivíduo com um perfil psicopático? Aí há uma enorme variedade de problemas. Claro que há uma combinação tanto de emoções que aparecem mais facilmente, digamos, por exemplo, emoções negativas que podem aparecer mais facilmente nesse tipo de personalidade e que vão provocar, evidentemente, uma má ligação entre o indivíduo e o meio que o rodeia. Há também o facto de que há certas emoções que são extremamente importantes para o comportamento saudável, que podem estar menos presentes. Por exemplo, uma emoção como compaixão, todas as emoções que estão à volta da generosidade
emoções como gratidão, e que estão ou ausentes ou não facilmente elicitáveis. E tudo isso faz parte do perfil geral de comportamentos e de personalidades psicopáticas. Segundo a sua perspectiva, é possível, a partir dos novos avanços da medicina, psicologia e neurobiologia, inverter a condição da psicopatia, ou seja, conseguirmos promover a empatia de um psicopata? É uma pergunta com uma resposta difícil. Uma resposta possivelmente será muito comum, é de que não vai ser possível fazer isso em casos de psicopatia que são de facto de raiz e casos que têm um forte aspecto de herança, por exemplo, genética, e que aí a intervenção vai ser mais limitada. Mas, como acabei de dizer, há muitos, este mundo da psicopatia é muito vasto e há um número de casos em que acontece não por razões idiopáticas, mas por razões que têm a ver com a sociedade em que o indivíduo está inserido. E julgo que nesses casos há possibilidades de intervenção. E há possibilidade de intervenção a diversas idades, mas é evidente que quanto mais cedo melhor. E tudo tem a ver com a idade do indivíduo, com o meio em que esse indivíduo está inserido, com a inteligência do indivíduo, porque é claro que há psicopatas inteligentíssimos e há psicopatas que são menos, mas a inteligência vai, na maior parte dos casos, vai ajudar às intervenções. Quando as pessoas compreenderem que os ganhos não valem não compensam por todas as dificuldades em que uma personalidade psicopática se vai colocar, tenho a impressão que essa inteligência vai ajudar a uma resposta mais forte a um tratamento, a uma tentativa de tratamento de psicopatias. Para finalizarmos e para abordarmos um tema tão importante para as pessoas neste momento, pergunto-lhe se poderá existir uma modificação na neurobiologia das nossas emoções devido à pandemia Covid-19, em particular devido também aos confinamentos. Muito bem. Outra pergunta importante. Neste momento estamos a passar por uma fase de desgaste muito grande em relação à pandemia, porque estamos em cerca de um ano de uma mudança radical da forma como as pessoas vivem, e essa mudança radical tem consequências do ponto de vista dinâmico do dia a dia, que independentemente de todo e qualquer qualquer outro aspecto de tendência, por exemplo, para a doença mental, vão ter um impacto grande nas pessoas. As pessoas podem ser o mais normal possível, entre aspas, mas viver de uma forma confinada, especialmente para as pessoas que têm que viver em isolamento e que não têm as suas relações sociais habituais, que não podem, por exemplo, pessoas idosas que não têm a possibilidade de estar junto dos seus familiares, não podem ver netos nem filhos, não estão no seu posto de trabalho habitual. Tudo isso tem consequências muito graves e consequências que as pessoas nem sequer se têm apercebido, porque, claro, tudo isto se tem desenrolado de uma forma lenta e todos esperávamos que tudo se resolvesse rapidamente e claro que não se resolveu, e é evidente que, especialmente quando essas dificuldades de isolamento estão combinadas com dificuldades económicas que vêm do desemprego, é evidente que o problema é muito grave. Mas claro que é um problema grave que também se pode tratar, julgo eu, com uma certa rapidez, porque desde que as condições de saúde estejam reconstituídas e desde que o emprego regresse e as condições económicas melhorem, é evidente que as pessoas vão melhorar também. Julgo que
não terão acontecido coisas tão graves que levem ao desastre completo. Embora, por exemplo, pessoas que têm tendências depressivas, é evidente que o risco é muito maior e não vai ser tão fácil resolver esses problemas. E depois há ainda um outro aspecto, e esse ainda não é conhecido, porque não pode ainda ser estudado, é se há ou não consequências para o sistema nervoso do Covid-19. E pode muito bem ser que haja, porque o Covid-19 tem uma intervenção no sistema nervoso, sabemos isso, por exemplo, por pessoas que têm alterações do cheiro e do sabor, pessoas que têm paralisias do terceiro nervo e que têm, por exemplo, uma ptose. Portanto, não há dúvida que o vírus tem uma certa ligação, uma certa atração para o sistema nervoso e que pode criar aí vários problemas. Mas isto não é de todo um aspecto geral e, portanto, temos que pensar que há uma possibilidade de haver consequências que nós ainda não podemos diagnosticar ou avaliar, mas, de modo geral, as grandes consequências são psicológicas e essas são extremamente generalizadas. Tenho a impressão que não há ninguém que tenha escapado completamente, a não ser que sejam pessoas muito distraídas e que não tenham dado por aquilo que se está a passar. Ok? Ok. Dr. António Damasio, foi um prazer falar consigo. Muito obrigado pela sua participação na Psico TV. Até breve. Obrigado.